uma larga conversa aqui na Rádio Cultura, em dias diferentes, ora ouvindo os representantes dos funcionários, né, ora ouvindo profissionais da área, ora ouvindo professores, representantes da academia, gente ligada à fiscalização que deveriam estar fiscalizando o caso da Câmara de Vereadores. Tínhamos ouvido primeiro, então, o Ministério Público, porque foi muito alarmante e a cidade de Foz do Iguaçu não para, infelizmente, de comentar. Eu digo infelizmente porque não era para ser assim, tá? O infelizmente porque não era para ser assim. Em torno de 1.200, quase 1.300 reclamações, né, protocoladas ali no Ministério Público, se queixando. E eu costumo dizer que estou com um problema de alguma dor, de algum sintoma e tal, não me parece que alguém diz assim, qual é o melhor promotor da cidade? Né? Alguém pergunta qual é o melhor médico da área, você conhece alguém, né? Mas sempre ligado à área de saúde. Então, quando eu vejo que alguém vai no Ministério Público, é porque ele bateu em muitas portas, né? Ou não foi atendido em nenhuma delas, ou na primeira que foi, já lhe fecharam totalmente o caminho, e foram no Ministério Público. O senhor fez toda digamos assim, a explicação a respeito disso. Nós fomos checar. Nenhum dado que o senhor colocou aqui para nós, que a doutora Sayonara colocou aqui, foi desmerecido, desmentido, a não ser em alguns argumentos assim, querem fazer um pouco de politicagem em cima disso, porque isso não é fácil de ser consertado. E eu não vou querer ser advogado do promotor de justiça, porque ele sabe mais do que eu. Mas eu nunca ouvi aqui no estúdio da Rádio Cultura o promotor de justiça dizer que era fácil a situação, que qualquer um poderia fazer. Ele diz, nós temos um problema muito grave. A população está sendo mal atendida. Eu não tenho os números que expliquem esse comportamento da saúde de Foz do Iguaçu. Eu indago do diretor do hospital, ele me conta algumas coisas que não se retratam no dia a dia do atendimento de saúde. Em outras palavras, é isso que o promotor sempre colocou. Aí nós constatamos o seguinte, falta recurso, falta gestão, muito. Os números não são claros? Não são claros, porque nós fomos, o Nélio até se debruçou mais, inclusive com os profissionais, contadores, e tem contadores que fazem parte do conselho. Nós trouxemos toda a parte técnica aqui do hospital para dizer os números para nós, para falar das filas, para dizer sobre insumos, sobre remédio, tá? É difícil. Teve aqui a ex-secretária de saúde, recentemente largou o cargo, também disse, não, falta muito que ser feito, mas não é bem assim para tocar o assunto. Doutor Mafra, o que o senhor tem a dizer? Está aí, está comprovado. E lamento apenas que nós convidamos duas entidades, uma se justifica, acho eu que se justifica, porque queria o Danilo Vendrúsculo, que é o presidente da CIF, ele tem lá, infelizmente, seus problemas de saúde de ordem particular, queria ele ter vindo e não veio. E o Codefos não mandou representante para fazer a conversa conosco. Diga lá, doutor Mafra. Então, doutor Nelson, eu assisti, porque, via de regra, eu assisto pelo Facebook, né, o programa, a todas as entrevistas que vocês realizaram. E eu começo aí fazendo um elogio e um agradecimento à Rádio Cultura por ter trazido à tona essa pauta, né, lançado luzes a ela, que é de extrema relevância, absolutamente contemporânea, né, desse drama que a população de Foz vivencia por conta dessa crise na esfera de saúde pública. Mas eu digo uma coisa ao senhor, do que foi dito, a questão do subfinanciamento da saúde é inquestionável, né? O senhor imagine bem o Sistema Único de Saúde pagar R$ 12,50 por uma consulta de um médico especialista, quando o município de Foz do Iguaçu desembolsa R$ 60, segundo o prefeito. Santa Terezinha, até um tempo atrás, não sei hoje, mas pagava mais de 120. Então, quer dizer, essa é uma realidade cruel. Agora, para se fazer a gestão eficiente
desses parcos recursos financeiros, é fundamental que haja um planejamento factível com a realidade atual. E algumas circunstâncias, alguns fatos, inclusive, que puderam ser constatados aqui durante essa rodada de entrevistas, doutor Nelson, foi que, e eu digo que fatos que conspiram contra a boa governança, contra um planejamento eficiente, é justamente uma circunstância que foi detectada aqui. Esteve na semana passada a diretora financeira da Fundação, né? E quando, eu acredito que tenha sido o Nélio, indagou a ela sobre o passivo da Fundação, ela disse, olha, de acordo com as informações que eu tenho, eu sou diretora financeira, o passivo circulante está na casa de 48 milhões. Eu estava lá sentado na minha casa e falei, louco, mas 48 milhões? Ela é diretora financeira, acredito que ela saiba o que esteja dizendo. Aí o Abel Lopes, que é membro do Conselho Fiscal, já berrou lá no Facebook, olha, eu estou aqui com o balancete de agosto e quanto era, Nélio? 80? Quase 86, 85 milhões e 900... 86 milhões. Aí ficou naquela, 40, ela falou, não, é 48, o outro é 86. No dia seguinte, o Nélio disse que, olha, eu me debrucei sobre o balancete e é de 86 milhões. Veio aqui o prefeito na última sexta-feira e disse, olha, eu cancelei a minha agenda, fui ao hospital, passei acho que 2 manhãs ou 2 dias lá, e assessorado por um contador experiente da prefeitura, e constatei que o circulante é realmente de 86 milhões. Agora, como é que a Fundação faria uma programação de gastos para o exercício, tomando por base informações da ordem de 49 milhões, 48 milhões? Quer dizer, aí surgiu aquela informação por parte dos sindicatos trabalhadores, olha, procedimentos não estão sendo realizados ou estão sendo postergados por falta de material básico, insumos básicos, luva. Eu acho que o Paulinho disse lá, não me recordo agora quais são. Seringas, luvas. Seringas, luvas. Aí vem a Fundação e diz, não, isso, parece que publicou uma nota, né? Nós temos isso. Nós temos. Enfim, doutor Nelson, eu entendo, a própria ex-secretária Rosa disse aqui, o hospital é muito complexo e ela está coberta de razão. Agora, nós precisamos de critérios mínimos, de consensos básicos, para poder executar um planejamento minimamente exequível, né, de despesas. Nós tivemos uma situação, e fui procurado nesse ano, já faz alguns meses, pela Ielita, que é a chefe da Nona Regional de Saúde, e como ela não me pediu sigilo, né, eu posso comentar, de que no ano de 2021, Sayonara, houve 2 programas de cirurgias, né? Um da União, do Ministério da Saúde, que era o Mutirão de Cirurgias, e o Paraná, que opera Paraná, né? Eu não me lembro em um desses dois projetos aí, o Hospital Municipal acabou vendendo os seus serviços para todos os municípios que integram a área de abrangência da Nona Regional. E, pelas normas do programa, as cirurgias tinham que ser executadas até 31 de dezembro. Né? Então, os municípios fizeram a seleção dos pacientes, encaminharam para o hospital, inclusive o município de Foz do Iguaçu, acredito que também tenha feito, mas ela deu ênfase mais aos outros municípios. E aí venceu o exercício, 31 de dezembro, e não sei se a totalidade ou a grande maioria das cirurgias não foi realizada. Aí chegou em janeiro o hospital, olha, municípios, agora vocês podem mandar os pacientes. Não, nós perdemos o recurso. O senhor entendeu, doutor Nelson? Estou entendendo. Segundo a Ielita, a justificativa do hospital foi, parece que na época eles não tinham insumos. 11h21, só um minutinho, antes de eu conversar aqui com a doutora Sayonara. Aqui, dentro da Rádio Cultura, agora pela manhã, eu obtive uma informação, gente nossa aqui, do nosso quadro aqui de funcionários, que diz o seguinte, doutor Nelson, no Morumbi, a enfermeira
que marcava o dia para você ir lá marcar o dia da consulta, da mamografia, está de férias. A enfermeira da agenda, né? Da agenda. Triagem. Tá? É. Então, se chegar alguém lá no Outubro Rosa, né? E quiser, digamos assim, uma mulher quiser fazer um exame, a enfermeira, eu quero avisar vocês que a enfermeira está de férias, tá? Então, vocês não podem ir lá agora. Entendeu? Porque esse é um protocolo muito difícil na administração pública, de você dizer o seguinte: então, enquanto Maria estiver de férias, Tereza anota aqui, faz os agendamentos e tal. Isso deve ser uma coisa muito difícil de ser feito. Então, por tal razão, eu estou lançando esse édipo ao povo de Foz do Iguaçu. É um absurdo quando a gente ouve isso. Tem lugares geográficos na cidade que você tem uma unidade de saúde que trabalha de um lado da rua à tarde e no outro, a outra trabalha na parte da manhã. E uma depende da outra. Então, você vai, se for de tarde, né, você tem que esperar o outro dia para completar, digamos, a sua ida ao setor de saúde. Aí tem coisas, nós conversamos, o dia que eu estava conversando aqui com a secretária de saúde, não é verdade, chovendo, fila de mais de 100 e tantos metros, com mais de 100 e tantas pessoas octogenárias, numa fila para ser atendida, no centro da cidade de Foz do Iguaçu. Avenida Brasil, a mais conhecida da cidade. Eu acho que esse dia até, doutor Nelson, era fila para agendamento, não era? Sim. Para agendamento. Para agendamento. Não era nem para... Não era para era atendimento, era para agendar. Isso. Tá? E as pessoas não querem perder a oportunidade, ainda que esteja chovendo, canivete aberto. Entendeu? Eles ficam ali para esperar a vez deles e tal. Então, não dá para fazer. A secretária disse, realmente, isso não pode acontecer, nós vamos ter que tomar providência. Deu a primeira chuva de novo, lá vai o Eli, continuava. 11h23, espero que não continue mais, que não se repita mais. Ele voltou, né? Mas já estava sol, já não chovia mais, aí não tinha mais a fila. A secretária resolveu. Tá bom. 11h24. Doutora Sayonara, no que diz respeito às filas, também nenhum dado que a senhora colocou aqui para nós foi desmentido ou dizendo que a senhora estivesse equivocada, e fica naquela, não tem o profissional competente para a área. Nós não temos pediatras, nós não temos oncologistas, falta bastante, urologista é muito pouco número, ortopedia, os profissionais não atendem, e etc. Também a senhora chegou a ouvir, chegou a acompanhar as explicações ou não? Olá, bom dia. Sim, eu tenho acompanhado, né, junto com o Dr. Mafra, e, de fato, não tem como desmentir os números porque eles foram extraídos do próprio sistema do município, né, do sistema RP. Então, obviamente que se os dados não são fidedignos, são porque estão lançados erroneamente pelo próprio município. Mas, a princípio, nós não temos a informação aí que foram lançados alguns editais, né, para a contratação de alguns serviços para cirurgias, incluindo-se ortopedia, urologia, né, acho que cirurgia geral, proctologia, né, existe uma fila bem grande com relação a isso, mas que essas cirurgias não conseguem ser prestadas, né, até pela complexidade do hospital municipal, da urgência e emergência, estão contratando alguns outros prestadores para dar vazão nesses números, né? Até porque são pacientes que aguardam há muito tempo. Proctologia, por exemplo, é um problema muito sério em Foz, porque nós temos, salvo engano, um único profissional e ele depende de um credenciamento de uma única clínica aqui em Foz. E aí, todas as vezes que essa clínica é descredenciada por algum problema, não existe uma programação, normalmente, de contratação desse profissional quando ele está finalizando esse contrato. Aí se encerra e aí, novamente, fica aquele longo espaço de tempo sem profissional, até que, novamente, se contrata o mesmo profissional. Então, assim, não existe uma programação, isso é muito ruim, porque isso dá descontinuidade dos atendimentos. E pacientes que estão, agora, hoje, as cirurgias, atualmente, a princípio já era para estar funcionando, o ambulatório de cirurgia hoje está alocado dentro do próprio hospital municipal, foi transferido para o poliambulatório. Então, a gente imagina que essa reorganização do município traga aí, de fato, uma vazão
uma diminuição nesses números de cirurgias. De fato, a gente tem lidado quase todos os dias com informações de que cirurgias têm sido canceladas, cirurgias eletivas, programadas, enfim, por falta de material, né? Ou, enfim, às vezes o profissional chega para a cirurgia e não tem o material. Inclusive, ontem tivemos informações que foram levadas ao Ministério Público sobre novos bloqueios de fornecimento de material por falta de pagamento, né? De próteses. 11h27. Nélio. Bom, eu acho que tem duas coisas que apareceram ao longo desses dias. Uma é a questão, e você voltou bastante para a questão da dívida e do custo do hospital municipal, né? Como disse o Dr. Luiz Marcelo Mafra, de fato, o prefeito confirmou a dívida do ativo circulante, que é esse negócio que vence em 12 meses, dívida a curto prazo, é de 86 milhões, mas ele disse, olha, o problema disso é que 29 milhões não é dívida, porque é convênio, mas é coisa que o hospital deve para a Unioeste, para a Unila, para a CESA, que é a Secretaria de Estado, deve, né? Mas isso não me preocupa, disse ele. 10 milhões também não preocupa, tem que tirar desses 86, porque isso aí é questão de 13º, férias, e isso ainda vai entrar o dinheiro. Espera aí. Qualquer gestor sabe que tem que fazer a provisão 1/12 a cada mês. Não dá para esperar ganhar um dinheiro lá no final do ano para poder pagar. Só vai vencer no final do ano. 7 milhões, disse o prefeito, também não é dívida, porque são obrigações fiscais, impostos e coisas a serem pagas. 27 milhões são de fornecedores, disse ele, mas também não preocupa, porque com essa mudança que teve, palavras do prefeito Chico Brasileiro, mudanças que teve lá na contabilidade, tem coisa que foi paga e não foi lançada, tem coisa que foi lançada e não foi paga, de falta arrumar, então isso também não preocupa. O que preocupa, disse o prefeito, são 12 milhões. E isso sim, isso é o custo do mês. Ou seja, para fechar outubro tem que arrumar 12 milhões, tá? Mas o resto da dívida, que é a curto prazo, também está aí batendo as portas, sem contar as ações, como agora recentemente teve uma ação de quase 50 milhões que o hospital, que a fundação perdeu na questão trabalhista, vai se juntar na dívida como um todo. Nas consultas especializadas, porque foi dito aqui que o número de 65 mil não é verdadeiro. Quanto é? Bom, isso também não foi dito quantas tem. Mas que nas especializadas, me informaram pessoas da área lá, que, por exemplo, foram feitas 33 mil consultas no mês de setembro. É verdade, 33 mil consultas foram feitas em especializadas. Só que dessas, 3 mil foram a primeira consulta. 30 mil consultas foram retorno. Por quê? Porque o município paga o mesmo valor para a primeira consulta ou para o retorno e o médico prefere marcar 1, 2, 3 retornos, porque é mais rapidinho, ele atende e ganha no final muito mais dinheiro porque ele atendeu. Então, 3 mil foram primeiras consultas e devem ter entrado umas 4 mil na fila, ou seja, vai aumentar o volume na sequência. Então, dentro dessa questão toda, me parece que a primeira coisa é o custo do hospital, que foi discutido e está aí colocado. A segunda é quanto custa a saúde, o sistema de saúde no município de Foz do Iguaçu, que é R$1.200.000 dia. Isso é o que o município repassa para a saúde. E aí vai a pergunta para o promotor. Que alternativa se tem desse negócio finalmente não ser apenas um debate de números e de filas, porque a dor é muito forte que está aí, e se continuar assim, não, tem que vir mais recurso. Não vai resolver. A coisa é realmente grave, dolorida. O que efetivamente pode ser feito, independente de quem está na função ou não, porque é que nem a questão dos equipamentos. O município pediu, por exemplo, um mamógrafo para Itaipu. Itaipu comprou um mamógrafo. Agora o município diz, não, quem pediu, a secretária de saúde, a Jaqueline Tontini, diz, não, quem pediu foi a minha antecessora, o meu antecessor, e nós agora estamos estudando para ver se realmente precisa isso ou não. Mas o equipamento foi comprado e quem pediu foi o município. E o problema... Agora não dá para instalar e tá se colocando assim, vamos ver se financeiramente dá para fazer e até para ver se precisa ou não. E nós temos mais de 2.800 pessoas na fila esperando mamografia. Enfim,
que solução, o que efetivamente legal ou por consenso, o que pode ser feito para esse negócio começar a ter fim, ou pelo menos, né, ter um começo de caminhada para que a dor seja menor? Pois é, Nelly, uma boa pergunta, né? Eu senti, assim, falta na fala dos gestores de propostas concretas, né? Ouvi muitas lamentações, e muitas delas até fundadas, né, pertinentes, mas eu esperava algo mais. Eu esperava, olha, nós temos um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Porque não cabe ao Ministério Público ditar regras de gestão, né? Nós somos um órgão de fiscalização, de controle. Mas também temos nossas limitações, né? Enfim, por isso que eu digo, precisa haver planejamento. Não sei se o senhor vai chamar o intervalo. Eu vou. Mas depois eu quero voltar um pouco a falar do hospital, tomando por base aquilo que foi dito ontem aqui pelo Dr. Zé Pelon. Muito bem. Então,